Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Este é o programa Palavras de Vida, programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. E como sempre pedimos, dê uma ligadinha aí para algumas pessoas e diga, olha, está começando o programa Palavras de Vida. Ajude-nos a divulgar o nosso programa. No programa de hoje, nós teremos um debatezinho sobre a questão política, eleições, que está se aproximando, e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Na mensagem, nós vamos estar falando sobre o mal que afetou a humanidade, o pecado, e como a Bíblia dá solução para esse problema. Depois, nós vamos falar ainda sobre a questão do casamento comunitário, vamos dar algumas informações e, por último, teremos então o momento de oração, onde o pastor Ismael vai estar orando por você, pela sua família. Olha, o programa hoje está muito bom e eu espero que seja bênção na sua vida. Já já nós voltamos com o programa Palavras de Vida. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Padaria São Lucas, o nosso pão de cada dia, onde a qualidade ocupa o primeiro lugar. Pães quentinhos todos os dias. Padaria São Lucas, Rua Adolfo Mazieiro, 172, Coab 2, Mococa. Estamos de volta e nessa oportunidade nós gostaríamos de conversar um pouco sobre um assunto que daqui a pouco vai ser o assunto principal das manchetes, dos jornais, dos rádios, da televisão, que são as eleições. Esse é um ano de eleições municipais, e nós estamos aqui para falar, obviamente não de candidatos, mas para falar do princípio básico da política de elegermos pessoas que vão estar administrando a nossa cidade, particularmente aqui a nossa cidade em Mococa. E nós estamos mais uma vez com o pastor Ismael, que é vice-presidente da nossa APEM, Associação de Pastores, e queremos, em primeiro lugar, que ele esteja cumprimentando os nossos telespectadores, dando o seu boa noite e os seus cumprimentos. Pastor Ismael, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Boa noite, pastor Josias. Boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Que Deus possa estar falando ao seu coração nesta noite e que a paz de Cristo reine sobre a sua vida. Então, pastor Ismael, como eu estava dizendo, nós estamos num ano eleitoral, em que vamos estar tendo eleições municipais, e é interessante, pastor Ismael, que nós estejamos dando algumas orientações, pelo menos sentimos esse dever cívico de orientar aos nossos ouvintes, aquelas pessoas que nos assistem, sobre aquilo que nós devemos fazer. Em primeiro lugar, uma das questões é que, como cristãos, nós não podemos nos omitir nesse momento de eleição, nesse momento em que vamos estar escolhendo o prefeito e os vereadores de nossa cidade. Nós precisamos estar ali levando o nosso voto. Algumas pessoas se omitem e não levam, né, o seu voto por alguns motivos, e eu creio que isso seja uma omissão e que não cai bem em pessoas que têm o princípio cristão. Não é isso, pastor Ismael? É verdade, pastor Josias. A eleição é uma coisa que preocupa muita gente, né? O nosso voto ele é muito importante
para todos os fins termo da sociedade, da cidade, seja municipal, estadual, federal, mas eu sempre digo, criei uma frase inclusive que diz o seguinte: o nosso voto é confiança e merece respeito. Porém, é necessário que todos nós temos que votar, não podemos omitir de forma alguma, porque o nosso voto é importante. Porém, nós temos que analisar, na verdade, em quem estamos votando, né? O nosso objetivo é que a cidade venha ganhar, venha beneficiar, né? A sociedade venha a ser beneficiada com o seu voto. É muito importante pensar, analisar para votar e não votar de forma alguma por qualquer oferta, né? Então é necessário pensar bem, estamos bem antecipados até para falar sobre o assunto, né, que ainda está distante a política, é até importante, porque não temos ainda ninguém certo, quem vai se candidatar para essa eleição ou não. Então acho que é o momento mais correto nós falarmos sobre esse assunto, né, pastor, para que todos possam estar conscientes em quem deve votar. Exatamente. A gente pensou nisso antes de gravar esse programa, porque os nomes ainda não estão definidos, então a gente fica bem à vontade aqui, porque não estamos nos referindo a nenhuma pessoa em especial. Agora, pastor Ismael, o senhor levantou uma outra questão que eu acho de fundamental importância: o voto descompromissado. Nós precisamos entender que o voto, ele é dirigido para benefício da cidade. O voto não deve ser dado em troca de benefícios próprios, como o irmão acabou de colocar. E, infelizmente, nós vemos muita gente que literalmente vende o seu voto. E, ao fazer isso, eu não estou vendo o benefício da cidade. Eu não estou vendo aquele que é o melhor nome para dirigir a cidade, seja como prefeito e seja como vereador. E essa é uma das questões que, como cristãos, nós precisamos pensar seriamente, de não trocar o nosso voto, talvez por sacos de cimento, talvez por uma oferta de emprego, talvez por outras questões. Por exemplo, nós, como líderes de igrejas, trocarmos o nosso voto aí por forro de igreja, por bancadas, eu acho que isso, pastor Ismael, seria estarmos nos vendendo em troca de voto. O que o irmão acha disso? É verdade, pastor. A gente até ouve, né, nessas épocas de política, a gente ouve-se muitas pessoas chegando e dando tantas promessas, né, para a gente, para as pessoas. E estão vivendo um mundo hoje muito difícil, muitas pessoas necessitadas, e nem tanto por si mesmo, mas pela sua necessidade, eles acabam se curvando diante dessas propostas. E o que é importante que a palavra de Deus, pastor, diz lá no Salmo 146, versículo 3, um versículo muito interessante: não confieis em príncipes, nem filho de homem que não há salvação. Saindo de seu espírito, perece todos os seus pensamentos nesse mesmo dia. Então, de forma alguma, o que nós queremos é que pessoas que entram ali, entram compromissados de verdade, sem depender de nenhuma proposta desta forma, né, absurdas até, mas que tenha aí um princípio mesmo de fazer o máximo pela nossa cidade, sem depender de fazer esse tipo de proposta. Primeiro, é um crime, né, pastor? Isso é crime político, na verdade, querer comprar, querer ofertar alguma coisa em troca do voto de alguém. Isso não se faz de forma alguma. Já está errado o princípio desse candidato já agindo desta forma, pastor. E às vezes nós falamos muito de candidatos, de políticos corruptos. Mas, gente, não existe político corrupto se não existirem os corruptores. E quem são os corruptores? São pessoas que tentam se beneficiar e aí tentam corromper os políticos. Então é uma via de mão dupla. E nós precisamos fazer a nossa parte. Como povo,
nós precisamos olhar para os candidatos e não olhar neles o que eles possam me oferecer, mas aquilo que eles possam oferecer para a cidade que eu vivo. A capacidade administrativa, a visão que essas pessoas que eu vou votar têm para benefício da minha cidade. E é isso que nós, como APEM, ao gravarmos esse programa, ao realizarmos esse programa, nós estávamos no nosso pensamento isso, de colocarmos a posição da APEM, o que nós achamos, né, dessa questão eleitoral. Então, nós precisamos ser exemplos, nós precisamos estar nesse momento político, olhando para o benefício da cidade e não para o meu próprio benefício. Ao eleger uma pessoa, nós precisamos estar pensando seriamente na capacidade que ela tem de gerir a cidade, de administrar a cidade. Não é isso, pastor? É verdade, pastor. Na verdade, não podemos generalizar. Tem muitas pessoas boas que você pode confiar o seu voto. Peça a Deus, peça sabedoria ao Senhor. Deus vai te dar sabedoria em quem você deve votar. Eu acho que tudo move diante da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que sejam pessoas que amam o próximo, pessoas que têm temor a Ele e pessoas que procuram entrar na política com o único objetivo de dar o melhor de si para ajudar a nossa cidade. E uma coisa interessante é que nós não podemos esquecer, pastor Ismael, do que a Bíblia nos ensina. Como dissemos ainda há pouco, nós não temos ainda definido, por exemplo, todos os candidatos a prefeito, por exemplo. E a gente está bem à vontade exatamente por isso, que a gente não tem nomes ainda no dia que esse programa está sendo gravado. Mas uma coisa a gente entende, mesmo que seja eleito aquele candidato que eu não votei, que não teve o meu voto porque entendia que o outro era melhor, mas aquele que é eleito, a partir do momento que ele é eleito, ele é o meu governante, é o meu prefeito, é o meu vereador. E aí, a Bíblia, pastor Ismael, nos diz que nós precisamos orar pelas autoridades constituídas. Se ele foi eleito, se eles foram eleitos, Deus permitiu essa eleição. É isso, pastor? É interceder por eles, né, pastor? Estar sempre apoiando, mesmo que seja alguém que ganhou lá, que não teve o teu voto, mas nós precisamos apoiar, interceder para que ele faça de melhor. Enquanto está no momento da votação, nós vamos escolher. Mas verdade. Depois da eleição, nós temos que apoiar aqueles que foram eleitos, mesmo que seja aquele que você não votou. Porque a partir dali, nós temos que olhar para a nossa cidade, para o bem da nossa cidade, e não mais para o partido político, não mais para aquele que nós queríamos. Agora estaremos com aquele que foi eleito. Esse foi, então, o nosso pequeno debate sobre eleições. Esperamos que tenha sido bênção e tenha ajudado você a pensar um pouco sobre esse momento. Até já, voltamos com o momento de oração. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural. Imobiliária Casa Nova. O imóvel que você procura está na Imobiliária Casa Nova. Aqui você encontra transparência, honestidade e segurança. Venha nos fazer uma visita. Praça 2 de Novembro, número 4, em frente ao Cemitério Municipal. Estamos de volta e agora com o momento mensagem de vida. E nós gostaríamos de, nessa oportunidade, falar sobre um assunto que é
o assunto principal na palavra de Deus. O assunto que diz que todo homem é pecador. Nós já nascemos no pecado. Nós herdamos o pecado. Romanos 3, 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E essa é uma questão que muitos não entendem. As pessoas acham que não são pecadoras. Elas acham que, comparando com outras pessoas, e talvez você seja uma dessas pessoas, comparando com outros, eu sou uma pessoa excelente, eu sou uma pessoa muito boa. E é interessante que nesse mesmo livro que lemos, que é a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos encontrar mais à frente, no capítulo 7, o próprio apóstolo Paulo, um dos homens que é destaque do Novo Testamento, depois de Jesus, é a figura principal do Novo Testamento. E ele falando sobre a experiência dele. E eu queria pensar um pouco com você nessa oportunidade sobre a experiência do próprio apóstolo Paulo, um homem totalmente com a sua vida entregue ao Senhor Jesus. E ele fala algumas coisas aqui interessantes. Como eu disse, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 7. E eu queria ver alguns versículos com você. E o primeiro deles é o versículo 14, que diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Vejam, o próprio apóstolo Paulo, um homem inspirado por Deus, usado por Deus para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Ele diz o seguinte: sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E ele não para por aí. Olha que coisa interessante, Paulo vai dizer no verso 15. Ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Você já experimentou isso na sua vida? Você já viu que muitas vezes eu e você fazemos coisas que não queremos fazer? E depois a gente se arrepende e diz, meu Deus, por que eu fiz isso? Não é verdade? Você já não passou por essa experiência? E sabe o que Paulo está dizendo que isso significa? É que eu e você somos pecadores. O pecado que está em nós, muitas vezes, leva-nos a fazer coisas que não queremos. Paulo continua, e ele diz assim, no verso agora 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. E neste caso, verso 17, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. A questão do pecado é a matéria que a Bíblia trata. Porque como lemos lá em Romanos 3, 23, todos nós, todos os homens somos pecadores. Já nascemos em pecado. Herdamos essa herança dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E aqui é que entra a mensagem do Evangelho. Já disse aqui que Evangelho quer dizer boas novas. E Jesus veio para nos libertar dessa escravidão do pecado.
Ele veio para nos libertar dessa escravidão que faz com que eu e você façamos coisas que reconhecemos que não são boas. Coisas das quais depois nos arrependemos, mas já fizemos. E aí, Paulo também continua dizendo assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o realizá-lo ou efetuá-lo. Eu quero fazer o bem e não consigo. E ele continua, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E aí eu gostaria de terminar esse texto lá no verso 24, quando Paulo diz assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa situação? E a resposta está no Evangelho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a solução para o meu pecado e para o seu pecado. Jesus veio e morreu naquela cruz para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Você já experimentou isso que Paulo diz aqui? Você já fez coisas que você não gostaria de fazer? Você muitas vezes se vê fazendo coisas que não gostaria de fazer. Reconhece que essas coisas não são boas para você, que Deus não se agrada delas. Sua família muitas vezes tem falado sobre isso com você, mas você não sabe explicar e de repente você se vê fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque você é escravo do pecado. O pecado tem escravizado você. Mas eu queria dizer hoje que há uma boa notícia para você. E a boa notícia é que Jesus veio nos libertar do pecado. A morte de Jesus na cruz, o sangue derramado na cruz do Calvário, foi para me libertar e libertar você. Para fazer que nós não fôssemos mais escravos do pecado. E eu estou trazendo para você, nessa oportunidade, a mensagem da palavra de Deus que diz que você pode ser liberto da escravidão do pecado. Você pode ser liberto dessa escravidão que tem entristecido você, entristecido o teu coração, a tua família, as pessoas que amam você. Eu quero fazer um desafio a você. Receba a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Confesse-o hoje como Senhor da sua vida. Faça uma oração assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que não consigo dominar esse pecado dentro de mim. Mas, Senhor, entra na minha vida. Seja Senhor da minha vida. Me lava com aquele sangue precioso da cruz do Calvário. Coloca em mim um coração novo. Me lava, me purifica. Jesus, perdoa os meus pecados. E sabe o que vai acontecer? Ele vai atender essa oração. Ele vai perdoar você. Ele vai lavar você com o sangue precioso que Ele derramou na cruz do Calvário. E vai fazer de você uma nova criatura. Eis a solução para que você seja livre do pecado. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus te abençoe. Programa Palavras de Vida. Apoio Cultural.
Tudo o que você precisa para a sua serralheria, você encontra na Casa da Indústria. Aceitamos cartões Visa, Mastercard e Construcard. Ótimos preços e rapidez das entregas. Rua Canadá, 203, Jardim Lavínia. Estamos de volta e agora para apresentar a agenda da APEM. E a agenda hoje da APEM, nós queríamos apenas destacar um evento, que é o nosso próximo evento, que é o casamento comunitário. Eu tenho dito aqui que é aquele evento que talvez você espere há algum tempo. Você que vive já com a sua companheira, com seu companheiro há alguns anos, mas ainda não legalizou essa união. E nós queremos abençoar você com isso. Queremos legalizar a sua união, fazer o seu casamento e fazer com que você participe de uma grande festa que nós pretendemos realizar, que é o casamento comunitário, que é um evento em parceria com o nosso irmão Nani, que também é vereador da nossa cidade. Esse evento vai ser no mês que vem, em maio, provavelmente na última semana de maio. E nós queremos dar a você hoje um telefone, já tínhamos dado aí, você pode também mandar e-mail para nós, não é? atendimento@apem-mococa.com.br, e queremos deixar também o telefone da Cláudia, que é uma das coordenadoras que vão estar recolhendo os documentos, vai estar dizendo para você o que precisa, o que não precisa, o prazo, não é? Anota esse telefone, ele vai estar também aparecendo aqui no vídeo, 9316 5441. Eu vou repetir, 9316 5441. O nome da irmã é Cláudia e ela é uma das coordenadoras. Você pode ligar para ela, pegar todas as informações sobre o que você precisa fazer, e lembre-se que o nosso alvo é alcançarmos 100 casais. Então tem bastante vagas e esperamos que o seu sonho se realize, de você casar, de você participar de uma festa com um bolo, algo muito especial, e nós contamos com você. Chegamos o momento, mais uma vez, de falarmos com Deus. Momento da oração, onde estaremos apresentando a sua vida, a minha vida, a nossa vida na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela. Isso nos leva a entender que nós precisamos e dependemos totalmente de Deus para que possamos ter uma vida abençoada, ampliada, abundantemente triunfante na presença de Deus. Você precisa disso. Deus, na verdade, é o nosso amparo, auxílio, socorro, fortaleza, abrigo, esconderijo, segurança de cada um de nós. Eu não sei o que está se passando na tua vida, mas Deus sabe o que se passa com você, seus problemas, suas adversidades e as suas dificuldades. Eu quero pedir a Deus que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que a bênção, que a paz, que a alegria, que o conforto venha reinar sobre você. Acima de tudo, que Deus possa ter um encontro contigo neste momento, no nome do Senhor. Pai querido, nós queremos te agradecer deste momento especial, que é o momento da oração, e queremos, ó Deus, apresentar cada um que nos assiste, Pai. O Senhor conhece as lutas de cada um, os problemas, as dificuldades que cada um vive e enfrenta no dia a dia. E nesse momento, ó Pai, quero te pedir que o Senhor venha visitar essas pessoas, Senhor. Que o Senhor venha tratar no coração de cada uma delas, trazendo alegria, trazendo conforto, trazendo paz no seu coração, Pai. Visita, Pai, esta mãe que muitas vezes sofrem, aflige-se com os problemas que ela se depara no dia a dia,
com esse pai que luta todos os dias, Senhor, para trazer o sustento, para trazer o abrigo sobre a sua família. Abençoa esse filho, Pai, esta filha que muitas vezes se depara com as adversidades do mundo e vive numa vida de tremenda escravidão. Em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar libertação para essas pessoas. Quero clamar, Pai, a Tua bênção sobre essas vidas, Senhor. Que elas venham ter um encontro contigo, ó Deus, e que o Senhor venha amparar, venha abraçar essas famílias e venha sustentar, Pai, com o melhor do Senhor, Pai. Que a Tua palavra, Pai Celestial, venha falar cada vez mais de uma forma profunda no coração de cada um, Senhor. Que o Senhor venha, Pai Celestial, ser o abrigo, o esconderijo e o amparo dessas famílias, Pai. Toma ele nas Tuas mãos, traga soluções, Pai. Traga, Pai Celestial, ó Deus, a graça bendita do Senhor, Pai. Que todas as famílias, nesse momento, sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E que a alegria venha, Senhor, a parar sobre essas vidas. Que a paz venha reinar no coração delas, Senhor. E que o Senhor venha prover, venha suprir todas as suas necessidades. E que, acima de tudo, ó Pai, eles possam ter uma vida espiritual plena diante de Ti, Pai. Que o Senhor alcance essas vidas e abençoe cada uma delas no nome de Jesus, para o louvor da glória de Deus. Amém. E chegamos ao final de mais uma edição do programa Palavras de Vida, programa da Associação dos Pastores Evangélicos de Mococa. Queremos agradecer a você pela sua audiência e queremos convidá-lo para que na próxima semana, nessa mesma emissora, nesse mesmo horário, você esteja de volta para nos assistir e para estar conectado conosco através desse programa. Desejamos a você uma noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Até a semana que vem.